Olá! Uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço a você, a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior. Continuando a aprender com as lições de Chico Xavier, com os seus ensinamentos, com os seus exemplos de vida, com os seus contatos com o mundo espiritual, vamos hoje recorrer uma vez mais às lições que tivemos oportunidade de anotar no livro As Bênçãos de Chico Xavier, que bem poderia ser intitulado Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro 2, porque temos aqui muitas lições de Chico que nos foram transmitidas à sombra do abacateiro e que não saíram no primeiro livro com este título. As Bênçãos de Chico Xavier é da Didier de Votuporanga, e você poderá adquirir a obra entrando no site da Didier Votuporanga ou no site do Lar Celina, da cidade de Votuporanga, estado de São Paulo. Chico Xavier, certa vez, ele estava recebendo um jornalista, recebendo um jornal da cidade de Uberaba, para uma entrevista. E ele disse: graças a Deus, estou consciente de minha pequenez e da minha fraqueza. Se temos consciência tranquila, não há nada a temer. A providência divina funciona a favor de todos. Quem cumpre seu papel da melhor maneira, está bem encaminhado. Quem cumpre o seu papel da melhor maneira, está bem encaminhado. Fui até aos 80 anos com saúde. Ele estava com mais de 80. E aqui ele estava dizendo, fui até aos 80 com saúde. Pouco tempo depois, fiquei paralítico das pernas. Ele não conseguia mais caminhar com facilidade. Acredito ser parte de uma preparação para a minha passagem. Por dentro, tenho muita alegria e esperança. Chico, certa vez, nos disse que cada vez que somos acometidos por uma doença mais séria, por uma doença mais grave, é como se um colchete, ele usou este termo, é como se um colchete que prende o espírito ao corpo se soltasse. Então, na realidade, a nossa desencarnação em si é apenas a conclusão de um processo, é apenas o final de um processo que pode ir ocorrendo gradativamente ao longo do tempo. Ele dizia, cada doença mais séria, cada doença mais grave que nos acomete, é como se um colchete que nos prende o espírito ao corpo se soltasse. Esses colchetes vão se soltando e a desencarnação, então, é a libertação, vamos dizer, definitiva do espírito. Gostava, em criança, da missa das 6, porque via os espíritos entrando na igreja. Vejamos, desde criança, a sua clarividência. Desde criança, ele percebendo os espíritos.
O Pai Nosso diz que seja feita a vontade de Deus. Não posso ter nervosismo com nada. Não posso reclamar de nada. Tudo que passamos é misericórdia, o tempero da justiça de Deus. Toda religião vem de Deus. Se todos praticassem o que creem, o mundo estaria perfeito. De fato, não é? Se todos nós procurássemos viver de acordo com as nossas convicções religiosas, o mundo seria diferente, o mundo seria bem melhor. Os evangélicos estão certos, dizia Chico. Os católicos são muito bons. Os espíritas são gente muito boa, cada um cumprindo a sua parte. Cada um cumprindo a sua parte na coletividade, com a parte espiritual que lhe compete, ou que compete a cada crença religiosa. Os que se unem aqui estarão unidos lá. Aqui ele já estava se referindo à vida dos espíritos, à vida do outro lado da vida. Os que se unem aqui estarão unidos lá. O mundo de lá traçamos aqui. Como também os espíritos nos ensinam que o mundo daqui nós traçamos do outro lado, de forma que há uma sequência natural, uma continuidade natural da nossa vontade, de nossas atitudes, de nossas ações, de nossas escolhas. Há uma continuidade, não existe interrupção. A história não termina. O que acontece é apenas mais uma página que é virada quando desencarnamos, como também quando reencarnamos. E Chico certa vez nos contou que isso foi por volta de 1931. Vejamos bem quanto tempo faz, na década de 30. Chico conta que certa vez, em 1931, um ano antes do seu primeiro livro, se entusiasmou muito em decifrar o seu fenômeno de psicografia, sendo advertido por Emmanuel, que passou dessa época em diante a tutelá-lo em suas atividades mediúnicas. Então Chico diz que no começo da psicografia ele ficava tão entusiasmado que ele queria entender como é que o fenômeno se processava. É o que acontece com muitos médiuns, que querem às vezes entender como o fenômeno da psicografia acontece, e outras faculdades mediúnicas, como ocorre, por exemplo, o fenômeno da cura. Emmanuel, consultado pelo próprio Chico a respeito do fenômeno específico da psicografia, que queria decifrar, respondeu-lhe que, se a laranjeira quisesse estudar pormenorizadamente o que se passa com ela, na produção das laranjas, não produziria fruto algum. Olha a sabedoria de Emmanuel, né? Chico interessado, querendo saber como é que o fenômeno da psicografia acontecia, como é que seu braço se movimentava escrevendo sobre um assunto quando ele era capaz de, ao mesmo tempo, estar pensando noutro assunto. Emmanuel disse a ele: olha, Chico, deixa isso de lado, porque se a laranjeira quisesse entender como é que ela produz laranjas, ela deixaria de produzir laranjas. Continue trabalhando, continue no seu trabalho, continue na sua tarefa.
existem coisas que nós não vamos entender deste outro lado. O Chico era muito, vamos dizer, engraçado, e ele tinha respostas muito sábias para tudo. Nós nos recordamos de que certa vez alguém aproximou-se dele e perguntou a ele se ele se considerava privilegiado. Chico, você deve ser uma pessoa privilegiada. Você convive com os bons espíritos, você convive com Emmanuel, com André Luiz, você convive com o Espírito Sua Mãe, você convive com o Dr. Bezerra, com altos espíritos. Você deve ser uma pessoa privilegiada. Olha como Chico respondeu: meu filho, eu não sei quais são os meus privilégios perante os céus, porque fiquei órfão de mãe aos 5 anos de idade. Fui entregue à proteção de uma senhora que durante quase 2 anos me favorecia com 3 surras de vara de marmelo por dia. E ele ainda disse que a senhora o favorecia com 3 surras por dia, com vara de marmelo. Posteriormente, empreguei-me numa fábrica de tecidos, aos 8 anos de idade. E nela trabalhei 4 anos seguidos, à noite, estudando na escola primária durante o dia. Vejamos, dos 8 anos já trabalhando numa fábrica de tecidos, né? Até os 12, 4 anos trabalhando numa fábrica de tecidos, estudando durante o dia. Trabalhava à noite, até determinado horário, 11 horas da noite, 10, 11 horas da noite, e depois ele estudava. Não podendo continuar na fábrica, empreguei-me como auxiliar de cozinha, balcão e porta, num pequeno empório durante mais 4 anos. Ele conta que ele teve que deixar o emprego nessa fábrica de tecidos, porque aquele pó que se desprendia do algodão acabou fazendo mal para os seus pulmões. Então ele saiu da fábrica e foi trabalhar. Ele foi trabalhar como auxiliar de cozinha, balcão e porta, num pequeno empório. Em seguida, empreguei-me numa repartição do Ministério da Agricultura, na qual trabalhei 32 anos, começando da limpeza da repartição até chegar a escriturário, em cuja função me aposentei. Então, veja, Chico trabalhou desde os 8 anos de idade, não é? É muito interessante fazermos esta observação, porque hoje não se pode dar trabalho à criança. A criança é super protegida, não pode trabalhar, mas às vezes fica na rua, às vezes fica com companhias não muito recomendáveis, não é? E acaba sendo vítima das drogas, da marginalidade, da delinquência. E ele prossegue: quando criança, sofri moléstia de pele. Fui operado no calcanhar, onde me cresceu um grande tumor. Sofri dos 12 aos 15 anos de coreia, ou mal de São Guido. Vocês se lembram desse mal de São Guido? Era como se fosse uma doença de Parkinson. A pessoa não parava de tremer, não é? Também chamado coreia, essa doença também chamada coreia, ou mal de São Guido. Não parava de tremer. Fui operada em 1951 de uma hérnia estrangulada. Acompanhei a desencarnação de irmãos que me eram particularmente queridos em família. Sofri um processo em 1944 de muitos lances difíceis e amargos por causa das mensagens do grande escritor Humberto de Campos. Em 1958, passei por escandalosa perseguição com muitos noticiários infelizes da imprensa.
inclusive envolvendo um seu sobrinho, que acabou desencarnando por alcoolismo. A perseguição foi de tal modo intensa que me obrigou a sair do campo reconfortante da vida familiar em Pedro Leopoldo, onde nasci, transferindo-me para Uberaba em 1959, para que houvesse tranquilidade entre os meus familiares que não tinham culpa de eu haver nascido médium. Então Chico saiu de Pedro Leopoldo e veio para Uberaba por conta desse problema que foi criado por um sobrinho que se fez instrumento dos inimigos da doutrina. E ele prossegue. Em 1968, fui internado no Hospital Santa Helena de São Paulo para ser operado de uma cirurgia de muita gravidade. E agora agravou-se em mim o processo de angina, com a qual estou lutando muito. Aí ele encerra dizendo o seguinte: olha, se você está enxergando em mim privilégios, eu devo ter esses privilégios sem saber. Foi o que ele respondeu ao repórter, né? Eu devo ter esses privilégios sem saber que tenho, porque realmente aqui ele fez uma síntese do que ele sofreu durante a existência inteira, durante a vida inteira, não é? E de fato, as suas lutas e as suas provas haveriam de continuar até o dia de seu desenlace, de sua partida, que ocorreu no dia 30 de junho de 2002, né? Estamos aí nos aproximando dos 19 anos, né? Da desencarnação de Chico Xavier, no próximo mês de junho, não é? E os assuntos se multiplicavam, conversando com Chico, porque as pessoas faziam a ele muitas perguntas sobre diversos assuntos, fosse em sua casa, fosse lá na Comunhão Espírita Cristã, depois no Grupo Espírita da Prece, fosse nas reuniões à sombra do abacateiro, fosse até caminhando pelas ruas de Uberaba, porque às vezes ele caminhava pelas ruas de Uberaba, quando ele tinha mais disposição, mais saúde, ele caminhava, ele descia até o centro da cidade, ia tomar café num bar lá da Praça Rui Barbosa, no bar 1001, ele ia aos Correios, ele gostava muito de passar na Livraria Católica e lá ele adquiria muitos livros, muitas obras, conversava muito com as irmãs, sempre muito gentis com ele. As freiras ali na Livraria Católica, sempre muito gentis, atenciosas com ele. Antigamente, a Livraria Católica ficava também na Praça Rui Barbosa. Então, quando ele dispunha de saúde, ele também caminhava. Às vezes, ele caminhava pelas ruas de Uberaba. Não caminhava muito, mas caminhava. E ele era interpelado, sempre interpelado pelas pessoas, né? Certa vez alguém perguntou a ele: Chico, eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria te fazer uma pergunta sobre o futuro das religiões. O que você tem a dizer sobre o futuro das religiões? São tantas religiões, o espiritismo, o catolicismo, o islamismo, o protestantismo, são tantas religiões, o que você tem a dizer? Ele disse assim: olha, no futuro, espiritismo e igreja católica não serão religiões paralelas. Ele disse no futuro, né? Elas se encontrarão. O como estará dependendo das autoridades que fizerem este benefício à humanidade, porque a igreja, com a graça de Deus, um dia vai aceitar o estudo da mediunidade, a reencarnação e a comunicação dos espíritos, porque isto está na sobrevivência do próprio cristianismo. O primeiro que ressuscitou e mostrou que não havia morte
foi Jesus. Foi o primeiro que ressuscitou, mostrou que não havia morte e que entrou em contato com os apóstolos, se materializou diante dos apóstolos mais de uma vez, caminhou com os amigos de Emaús, permitiu que Tomé lhe tocasse as chagas, as feridas. Durante 40 dias, após o seu desenlace, após a crucificação, Jesus continuou sobre a terra, em companhia, aparecia a um, aparecia a outro, continuava se mostrando em espírito, mostrando que a morte não existe e que esse intercâmbio é perfeitamente possível. Ora, se muitos admitem esse intercâmbio com os espíritos inferiores, chamados obsessores, por que esse intercâmbio não poderia acontecer com maior propriedade com os nossos familiares, com os espíritos amigos, com os nossos protetores, com aqueles que desejam o nosso bem e querem certamente nos amparar? São tantos os assuntos tratados neste livro. Havia casos muito interessantes e engraçados, né? Contou-nos o Chico que certa vez ele estava meditativo, sentado na soleira da porta de sua casa. Aí Emanuel lhe apareceu e perguntou a ele assim: em que você está pensando, Chico? O que você está pensando? A semelhança do aprendiz surpreendido pelo mestre, ele levantou-se de pronto e respondeu: em nada. Eu não estou pensando em nada especificamente. Sorrindo paternalmente, o benfeitor espiritual redarguiu: se você não está pensando em nada, vamos trabalhar. Porque o trabalho, por mais insignificante, é sempre alguma coisa. E depois, às vezes, pensar em nada é tudo que os obsessores estão querendo. De fato, né? Quando a nossa cabeça fica vazia, quando nós não pensamos em algo útil, quando não pensamos em nada, às vezes damos oportunidade a que os obsessores se aproximem. Claro, às vezes não estamos pensando em nada ruim, não estamos pensando em nada de negativo, mas estamos com a nossa mente aberta a qualquer sugestão que nos venha. Tanto a uma sugestão negativa quanto a uma sugestão positiva. Quando nós estamos sem uma ocupação mental, sem dar ocupação a nossas mãos, sem dar uma ocupação superior, elevada ao nosso pensamento, nós estamos com as nossas portas mentais escancaradas. E qualquer espírito, qualquer pensamento pode atravessar por essas portas escancaradas, tanto um pensamento bom quanto um pensamento ruim. Bem, o nosso abraço, o nosso carinho e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Muita paz. Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso abraço carinhoso, a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e, de resto, a toda a programação da TV. Temos falado sobre a mediunidade de Chico Xavier, falando a respeito de seus casos, de suas histórias, de suas experiências, que, sem dúvida, muito nos ensinam. A vida de Chico Xavier é um livro. Costumamos dizer que, de todos os livros psicografados
por ele nenhum mais importante que o de sua própria vida, do qual ele foi o autor. A autoria não pertenceu a nenhum espírito, nem mesmo a Emmanuel. A autoria da vida de Chico Xavier, do livro de Chico Xavier, de sua vida, é dele mesmo. Hoje nós vamos, uma vez mais, recorrer a algumas lições muito importantes, constantes deste livro, pequeno, mas repleto de ensinamentos, As Bênçãos de Chico Xavier, editado pela Didier de Votuporanga, editora de Votuporanga, lá do Lar Celina, do Grupo Espírita Maria de Nazaré. Neste livro, nós reunimos muitas histórias, muitas frases, muitos ditos de Chico Xavier, algumas preleções feitas por ele à sombra do abacateiro. Este livro, conforme já falamos, poderia até ter sido chamado Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro 2, porque muitas lições inéditas transmitidas lá no abacateiro aqui estão. Mas vamos hoje ver alguns fatos mediúnicos, algumas histórias muito interessantes. Interessante isso daqui. Chico nunca precisou de relógio para saber das horas. Realmente, ele não usava relógio, nem de pulso, nem de bolso, não havia relógio lá no salão do centro. Certa madrugada, quase ao término das atividades do grupo espírita da prece, alguém perguntou as horas a um amigo. Antes, porém, que ele respondesse, Chico disse: são 10 minutos para as 4 da manhã. Vejamos bem. Madrugada, a reunião estava terminando. Chico disse sem consultar relógio algum: são 10 minutos para as 4 da manhã. Surpreso, o companheiro que portava diminuto relógio de pulso confirmou, questionando em seguida ao médium sobre o seu espantoso acerto. Sorrindo, Chico respondeu matreiro: meu filho, foi um simples palpite. E arrematou sorrindo ainda mais: mas não me perguntem sobre bilhete de loteria, pois compro sempre e nunca ganhei. Então Chico era assim, alegre, descontraído. Ele disse: não, foi um simples palpite, mas ele acertou em cima, 10 para as 4 da manhã. E arrematou, né? Mas vocês não me perguntem sobre bilhete de loteria, não, pois eu compro sempre e nunca ganhei. Ele falava que comprava bilhete de loteria pelo menos uma vez por ano para homenagear o seu pai. Porque o seu pai, o senhor João Cândido Xavier, era cambista, ele era vendedor de bilhetes de loteria. E ele viajava muito ali pelos arredores de Pedro Leopoldo para tentar vender os bilhetes. Era assim que ele sustentava a família, não é? Então diz o Chico que muitas vezes o pai dele voltava daquelas viagens, voltava desanimado, dizendo o seguinte: não vendi nada. Hoje eu não consegui vender quase nada. Às vezes vendia uma fração, 2 frações do bilhete, mas não vendia o bilhete inteiro. Então o Chico, pensando nas dificuldades do pai, que era vendedor de bilhetes de loteria, que tinha uma família para criar,
ele dizia, olha, pelo menos uma vez por ano, para homenagear o meu pai, eu compro um bilhete de loteria, mas nunca ganhei, e como de fato nunca ganhou. Chico nos disse certa feita, nos primeiros tempos da mediunidade, conversando com os amigos, eu às vezes podia ver do que é que eles haveriam de morrer. Então Chico tinha essa faculdade, ele contava que nos primeiros anos, nos primeiros tempos, quando ele conversava com algum amigo, ele percebia do que é que o amigo haveria de desencarnar, de que doença, se por uma doença, ou talvez um acidente qualquer. E diz o Chico, então eu sofria muito, porque conseguia enxergar a doença por dentro deles, sem que nada pudesse dizer. Ele não podia interferir. Ele não podia interferir naquela situação kármica. Ele enxergava a doença que ainda não havia se manifestado no corpo, digamos assim. Ele enxergava a doença no corpo espiritual, no perispírito. É provável que, se a pessoa fosse fazer um exame, não detectasse nada, mas daí a algum tempo, daí a alguns meses, daí a alguns anos, a doença surgia e desencarnava a pessoa. Então disse o Chico que ele pedia a Emmanuel que me bloqueasse qualquer percepção neste sentido, pois era muito triste para mim nada poder fazer. Então diz ele que pediu a Emmanuel, que ele não queria continuar tendo aquelas visões, ele não queria continuar com aquela clarividência tão específica, não é? e tão apurada. Nós sabemos, por exemplo, de outros médiuns que aqui em Uberaba eram também portadores dessas faculdades, como, por exemplo, Bento Polveiro. Ele era chamado Bento, o nome dele era Bento, mas era apelidado Bento Polveiro, porque ele tinha uma lojinha de vender foguetes, e ele era um homem analfabeto, mas ele, quando ia transmitir o passe numa pessoa, ele conseguia enxergar o organismo daquela pessoa por dentro. O mesmo acontecendo com a nossa irmã Antusa Ferreira Martins, com a qual, inclusive, nós tivemos oportunidade de trabalhar durante quase 3 anos. Trabalhamos lá na sua casa de tábua, onde ela transmitia passes 3 vezes durante a semana. Aquela fila enorme de pessoas iam receber passe na casa de Antusa. Antusa era surda e muda, mas também era portadora dessa faculdade. Ela transmitia o passe e ela conseguia enxergar o órgão da pessoa, o órgão do corpo, que estava doente, que estava enfermo. Mas continuando a falar sobre Chico Xavier, víamos o Chico folhear um livro que alguém lhe entregara para a sua apreciação. Muitas pessoas entregavam livros ao Chico, livros que eles escreviam, para serem, vamos dizer, analisados, apreciados. Outras pessoas doavam livros de outros autores a Chico Xavier. Ele pegava o livro e começava a folhear o livro. Ele passava displicentemente as suas páginas, quando, apanhando-nos o pensamento, esclareceu: eu não tenho necessidade de ler um livro para saber do seu conteúdo.
tê-lo em minhas mãos é o suficiente para que eu penetre no tema que o autor desenvolveu, conhecendo, inclusive, detalhes da abordagem feita. É claro que quando o Chico nos dizia essas coisas relacionadas à sua mediunidade, ele sempre o fazia com a maior discrição, como um amigo trocando confidências com outro. Esse mesmo assunto, certa vez, ele disse ao militar, ao soldado que fazia segurança lá da sua casa, que também ficava intrigado com aquilo, porque Chico descia ao centro da cidade, visitava livrarias, bancas de revistas, jornais, revistas, adquiria muitos, mas ele não tinha tempo para ler tudo aquilo. Ele comprava, às vezes, 10, 15, 20 livros, jornais, revistas, e não tinha tempo para ler tudo aquilo que ele adquiria. Ele gostava muito de livros, ele apreciava muito livros, então ele dizia, certamente pela faculdade da psicometria, de psicometrar. Nós sabemos que a faculdade mediúnica da psicometria, ela enseja que o médium dotado dessa sensibilidade, ao simples toque, à imposição das mãos, ele tem acesso àqueles registros chamados acásticos, que tão bem são descritos também pela médium Ivone Pereira, já desencarnada, num livro muito interessante de sua lavra, O Drama da Bretanha, Foi concebido dessa maneira, através da faculdade de psicometrar, principalmente. Chico, continuando com as suas histórias, que nós íamos escrevendo, colecionando, anotando, uma senhora, companheira de ideal, não sabia como proceder. Essa história é muito interessante. Uma senhora idosa, eu me recordo, não sabia como proceder para organizar um grupo mediúnico na instituição que presidia. Ela era presidente de um grupo espírita e queria organizar uma tarefa mediúnica. Era tanta gente que ela não sabia como fazer. Eram muitos os candidatos a médium. Aflita, indagou do Chico como deveria, sem ferir suscetibilidades, efetuar a triagem dos que deveriam integrar o grupo em formação. Ela perguntou ao Chico, Chico, eu não sei o que eu vou fazer. É tanta gente que quer participar, eu tenho medo de fazer escolha, escolher um, deixar o outro, eu vou humilhar, eu vou cometer alguma injustiça. Como é que eu devo proceder para escolher os companheiros que possam integrar o grupo mediúnico da nossa casa? Aí o Chico, com a sua sabedoria, disse o seguinte, ora, minha irmã, respondeu o Chico, é muito simples, você faça a reunião com os que sobrarem. Olha a perspicácia de Chico Xavier, não é? Faça a reunião com os que sobrarem. Porque Chico sabia que, com o tempo, muitos iriam se afastar. Nem todos haveriam de perseverar ou de revelar a disciplina necessária, não é? Para continuar frequentando o grupo mediúnico. Muitos, às vezes, estavam simplesmente movidos pela curiosidade, por aquela curiosidade inicial, querendo participar, falar com os espíritos, reunião com os espíritos falando, os espíritos escrevendo. O Chico disse assim, não, faz a reunião com os que sobrarem, porque no fim realmente sobram poucos, né? Os que perseveram, né? Lá às vezes de 30, 40, 50, acabam sobrando lá, como diz o doutor Inácio, né? Uma meia dúzia de 6 e olhe lá, às vezes é uma meia dúzia de 3. Sobra lá uma meia dúzia de 3 para continuar com a tarefa, né?
Uma outra senhora, nas inesquecíveis atividades de peregrinação da Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, aos sábados à noite, é interessante, porque essa reunião que ficou conhecendo por último, reunião de peregrinação à sombra do abacateiro, ela era diferente das reuniões de peregrinação que Chico começou a fazer lá na Comunhão Espírita Cristã. Lá na Comunhão Espírita Cristã, ali por volta das 7 horas da noite, o trabalho de peregrinação era de peregrinação mesmo, nós peregrinávamos mesmo, ou seja, nós saíamos da sede da Comunhão Espírita Cristã às 7 horas da noite, escuro, as ruas não eram asfaltadas, a iluminação era muito precária, havia muito terreno baldio, muito mato. Um companheiro ia à frente com um lampião. Um companheiro ia à frente com um lampião clareando o caminho. E nós acompanhávamos o Chico a pé durante todo o percurso da chamada peregrinação, que levava em torno de 1h, 1h15, 1h20, visitando algumas casas ali nas circunvizinhanças da Comunhão Espírita Cristã. Casas muito simples, pobres, pessoas necessitadas. Inicialmente, o trabalho de peregrinação era assim, era feito a pé, à luz de um lampião. Depois é que se transferiu lá para o abacateiro. Mas estávamos participando com ele dessa reunião de peregrinação e uma senhora disse-lhe que não conseguia. As pessoas iam conversando com o Chico, iam fazendo perguntas para ele, né? Iam de braços dados com ele. Uma senhora segurava num braço, outra segurava no outro braço, outra ficava tentando segurar no braço dele, e ele caminhando espremido. As pessoas queriam estar perto, próximas a ele, e fazendo perguntas a ele, né? E uma senhora disse-lhe naquela noite que não conseguia, na tarefa da incorporação a que se dedicava, receber a palavra de algum espírito benfeitor. Ela falou com ele: Chico, eu não consigo receber um espírito benfeitor. Eu só recebo espírito sofredor. Não é? Por meu intermédio, na minha faculdade mediúnica, eu só recebo espíritos em sofrimento, espíritos sofredores. Eu não recebo nenhum espírito benfeitor. E ela estava preocupada com aquilo. Ela tinha vontade de receber um espírito benfeitor, né? E ela perguntou, não é? Ela perguntou: será que eu estou com algum problema obsessivo? Eu só recebo espíritos obsessores? Ela perguntou ao Chico. Aí o Chico respondeu assim, ele parou por uns momentos, sorriu e disse a ela assim: não, minha irmã, você está muito bem. Você está com aqueles que Jesus escolheu para morrer com ele na cruz. Você está muito bem. Não se preocupe. Você não está com um problema obsessivo na mediunidade, porque não recebe um espírito benfeitor, orientador. Você está muito bem. E o assunto morreu ali, não é? Porque ante aquela resposta, você está muito bem. Você está com aqueles que Jesus escolheu para morrer com ele na cruz. Ou seja, os 2 ladrões, não é? Que eram irmãos sofredores, não é? Dimas e Gestas. E ali o assunto havia acabado. Ora, eram lições e lições durante toda a peregrinação. É uma pena que, na época, ninguém dispunha de um gravador. Se bem que se o Chico visse algum gravador acionado, ele não falava, ele parava de falar. Ele não gostava que a sua voz fosse gravada, ele não sabia para que aquela gravação, como aquela gravação seria utilizada
Ele que já havia sido vítima tantas e tantas vezes de repórteres e de jornalistas desde Pedro Leopoldo. Desde Pedro Leopoldo. Então, quando ele via um gravador acionado, ele não falava, né? Mas uma pena mesmo que nós não tivéssemos ali um gravador escondido. Não é? Ou possivelmente escondido, porque ninguém escondia nada do Chico, mas possivelmente escondido para gravar tudo o que ele falava. Era só lição, só ensinamento, era só lição. Uma vez, um conhecido ator de teatro, foi até eu me lembro quem era, o Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, ator de teatro, televisão, recém-convertido à doutrina, aproximou-se do Chico e expôs a ele a sua preocupação. Ele visitou o Chico lá na comunhão e se aproximou do Chico e falou: olha, Chico, eu estou efetuando palestras na casa espírita. Ele havia começado a frequentar um centro, né? Mas ele estava experimentando um grande conflito. Ele disse assim: eu não consigo fazer o que falo. Não conseguia fazer o que dizia e estava prestes a deixar os comentários evangélicos. Fixando-o com ternura, Chico lhe perguntou. Ele falou para o Chico: ó, Chico, eu fui convidado no centro para falar, mas eu estou num conflito muito grande, porque eu não consigo fazer o que eu falo. A gente fala muito mais do que faz, né? Ou fala bem melhor, ou fala no melhor do que faz, né? Às vezes a gente fala em torno do melhor e não faz o melhor. A gente faz o menos bom, vamos dizer assim, né? E ele estava com esse drama. Aí o Chico foi perguntado por ele se ele devia parar de falar. Aí o Chico respondeu assim: Emanuel está me pedindo para lhe perguntar se você plantou o feijão que você comeu. Olha a sabedoria de Emanuel. Escuta, você plantou o feijão que você comeu? Não, Chico, não plantei, redarguiu o amigo, certamente na tentativa de aprender a lição, né? Aí o Chico retornou: pois então, concluiu o nosso benfeitor, você continue falando, alguém haverá de alimentar-se de suas palavras. Continue falando, alguém há de alimentar-se de suas palavras. Você come o feijão que você não planta, é outro que planta e você come. Continue falando, continue plantando, outros vão se alimentar de suas palavras, né? Paulo Figueiredo, na época, deu um sorriso, sorriu assim meio maroto, meio sem graça, mas todos nós compreendemos a lição, não é? Realmente, nós não plantamos o feijão que comemos. Muita paz e até o nosso próximo encontro.